Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos vocês bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Professor, o que é que nós vamos ver hoje? Professor, o que nós vamos fazer? Pessoal, eu quero que você veja que nós vamos trabalhar jogos de tabuleiro. O que é isso? Jogos de tabuleiro. Jogos de tabuleiro são um tipo de jogo criado de forma que trabalha o seu cognitivo, a sua forma de pensar e processar. O nosso corpo ele precisa ser trabalhado fisicamente constantemente, mas o jogo de tabuleiro ele trabalha a nossa e exercita a nossa mente, exatamente. Então é importante que você faça sim e participe dos jogos de tabuleiro, onde você tem esses jogos que você tem na escola, os jogos que você pode aproveitar com sua família. E isso é muito bom para a sua mente, tá bom? Então, que jogo nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos aprender um pouco mais sobre o xadrez. Não vou ensinar você a jogar xadrez, eu vou ensinar você algumas regras de peças do xadrez, para que você possa, com isso, fazer uso de um bom recurso com o material que você tem em sua casa, tá bom? A maioria das casas sempre tem um tabuleiro de xadrez. Se você não tem, você pode construir sim um tabuleiro de xadrez. Existem tutoriais e vídeos nas plataformas de mídia que você pode fazer o seu próprio tabuleiro de xadrez, tá bom? E você pode também construir as suas peças que vou lhes apresentar agora, tá bom? Do xadrez, ok? Não poderia terminar o ano sem apresentar esse jogo fantástico que é o xadrez. Vou pedir a você que pegue um pouquinho de água, coloque do seu lado e vamos acompanhar. Antes de iniciar exatamente, propriamente, a apresentação do xadrez, eu quero que você coloque o braço à frente e faça um pouco de alongamento dos membros superiores, tá bom? Eu sou o professor Antônio Vidal e vou estar com você nessa aula. Em cima, do lado, ok, atrás. Vamos lá? Em cima, atrás. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Muito bem. Os braços aqui abertos, ó. Fecha e abre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para cima agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Os ombros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ao contrário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Cabeça, ó. Puxa para um lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, ó, para um lado e para o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, pessoal. E aí? Tá melhor? Podemos apresentar a vocês? Só um minuto. Olha só, pessoal. Geralmente é usado um tabuleiro como esse aqui, ó. Vou apresentar a vocês. Que é 8 casas, preto e branco. Preto e branco ou cores diferentes. Isso não é tão importante a questão das cores do tabuleiro. Assim. Pode ser azul, vermelho, preto, a cor que você preferir. Tá bom? Uma das coisas mais legais do tabuleiro de xadrez é que existe certas numerações que não vou conseguir apresentar porque o meu tabuleiro é um tabuleiro bem simples, tá bom?
Essa numeração, ela vai de S1, S2 e assim por diante. Vou apresentar a vocês algumas peças de tabuleiro de acordo com o tabuleiro que eu tenho aqui, tá bom? A peça que tem mais quantidade no tabuleiro de xadrez é essa daqui, ó. O peão, tá bom? O peão. O peão, nós temos 8 peões do lado das peças brancas e 8 peões do lado das peças pretas. Brancas e pretas, tá bom? 8 peões. O peão, ele pode andar na sua primeira jogada, tá bom? 2 peças. 1, 2. Na sua primeira jogada, ele tem a opção de fazer isso. Ok? 2 peças. 2 casas, quero dizer. 1, 2. 1, 2. Sempre. Ele nunca pode fazer esse movimento sem que haja uma peça oposta à sua esquerda ou à sua direita, tá bom? Bem interessante. Esse é o movimento do peão. E ele sempre anda para frente, tá bom? Agora nós vamos ver a torre, tá bom? A torre nós temos a torre branca e a torre preta, tá certo? São 2 peças distintas de cor, mas tem a mesma função. Qual é a função da torre, gente? A torre, ela pode andar quantas casas quiser, no sentido horizontal ou vertical, tá certo? Nesse sentido. Quantas casas ela quiser. Ela não pode pular as outras peças. Por exemplo, o peão está aqui e vir para cá. Não pode, tá bom? A torre sempre ela faz o salto em direções retas, tá bom? Agora, vocês vão conhecer o cavalo, gente. Acho que essa é a peça que tem um atrativo maior dos jogos, tá bom? É o cavalo, tá certo? O cavalo branco e o cavalo preto. O cavalo, ele é a única peça do jogo que pode pular as outras peças. Exatamente. Eu gosto sempre de chamar assim, ele gosta de pular em L. Por quê? Ele pula 2 peças, tá certo? E vai para a esquerda ou para a sua direita, tá bom? Pula 2 peças para um lado ou para o outro. É a única peça do jogo que pode pular, gente. Ok? A única. Agora nós temos o bispo. Nós temos o bispo também das 2 cores, tá certo? Nós temos o bispo preto e nós temos o bispo branco. O bispo é aquela peça que pode andar em formato de X. Como assim, professor? Nessa direção, para frente e para trás, constantemente. Essas peças que eu estou apresentando a vocês, sem ser o peão, essas peças, elas podem ser chamadas peças mestres do jogo, tá bom? Porque elas podem ir para frente ou para trás, tá bom? E o bispo, ele pode percorrer quantas casas ele quiser, mas ele não pode pular a casa. Não pode pular, tá certo? Ele vai direto, ele não pode pular a peça que estiver do lado, ok? Agora, nós vamos conhecer o rei. Professor, como assim o rei, professor? O rei eu acho que esse é o rei, meu Deus. Não. Esse é o rei. Esse aqui. Esse. Tanto faz. Vamos lá. Vamos supor que esse aqui seja o rei, tá bom? O rei é a única peça que não pode ser pega durante todo o jogo, tá certo? O rei pode andar uma casa para todos os lados, para frente, para trás, na vertical, horizontal, tanto faz. O rei ele pode fazer esse movimento, esse, tá bom? Esse,
mas só uma vez por jogada. A única peça do jogo que não pode ser pega de maneira alguma, tá certo? É o rei, tá certo? O rei tem que ser preservado até o fim do jogo. Caso alguma peça do sentido oposto, tá bom, do seu adversário, posicione contra o rei, será dado o aviso de cheque. Quando o rei é pego, cheque, mate, tá bom? Então, é importante que o rei fique preservado até o fim do jogo. E nós vamos ver também que temos a peça mais importante fora o rei, que é a rainha, tá certo? A rainha, que é a dama do jogo. A dama do jogo, ela pode andar em todas as direções, quantas casas quiser, durante todo o jogo, tá certo? Ela só não pode pular as outras peças, só isso. Mas ela pode andar quantas casas quiser. Ela faz o movimento da torre e do bispo, tá certo? A rainha, ela faz esses movimentos de forma durante todo o jogo. Simulando um pequeno jogo, nós vamos poder andar duas casas. Uma regra do jogo de xadrez é que sempre as peças brancas iniciam o jogo, tá certo? Sempre as brancas. Então, aquele jogador que ficar com as peças brancas, ele irá iniciar a partida, tá bom? As partidas profissionais do jogo de xadrez, elas partem de que forma? Com o time, o tempo, entendeu? Ele é determinado um certo tempo para iniciar o jogo. Quando o jogador faz a sua jogada, ele clica o relógio, tá bom? E dá o tempo para o outro jogador fazer a sua jogada, a armação da sua jogada. O xadrez, ele precisa ser feito de forma fluida, que você precisa prever os passos do outro jogador, ok? Prever os passos do outro jogador. Professor, como é que a peça tira as peças do outro jogador? No sentido do peão, ele só pode tirar para o lado, tá certo? Exemplo está aqui, ó. Chegou a jogada da peça branca, ele vai, tirou, tá certo? Aí vamos dar continuidade. Por exemplo, o cavalo, ele poderia vir para cá, mas ele está correndo o risco de ficar sem. Então ele não vai fazer essa jogada, tá certo? Geralmente ele vai lá pelo outro lado e chegou a essa posição. Os dois peões estão de frente. Um dos dois pode sair? Não, fica aí, tá certo? Até que outra peça tire um lado ou o outro. Fica aí, não vai para frente nem vai para trás. O peão, ele sempre permanece onde ele está, tá certo? O que acontece é que o movimento das outras peças vai dar continuidade no jogo, tá certo? Por exemplo, o bispo, cá, tá certo? Aí vejo que o bispo, ele já pode, ó, correr e tirar o outro. E assim, gente, nós vamos montando o jogo de xadrez. E isso é muito bacana. O jogo de xadrez é um dos jogos mais legais. Você pode encontrar, sim, o jogo de xadrez em aplicativos, tá bom? Aplicativos aí do seu computador, do seu tablet, do seu notebook, do seu celular, aplicativos de jogos. Caso você se interesse pelo jogo, procure seu professor, tá bom? Seu professor de educação física, que ele vai lhe ajudar a fazer o jogo de xadrez, ou até mesmo aprender as peças e iniciar um jogo. Veja que o jogo de xadrez, ele é muito parecido com a dama, tá bom? Mas só que ele é um pouco mais complexo, tá bom? Pessoal, fica com Deus, que eu estou com ele. Veja mais os jogos de tabuleiro. Era muito bom para o nosso cognitivo, o nosso raciocínio rápido, tá bom? Beijo, pessoal. I love you. Até mais, hein?
Até a próxima aula. Tchau, tchau.